Você já parou para pensar como a inovação pode transformar a nossa forma de viver, de trabalhar e de se relacionar? Para falar sobre o tema, o Estúdio Tribuna Online recebe hoje o diretor técnico do Sebrae, Eurípides Pedrinha. Obrigada, Pedrinha, pela presença. Obrigado eu pela oportunidade de tratar um tema tão importante para a nossa economia e para os pequenos negócios do Espírito Santo. Eu vou começar a perguntar sobre o evento do Sebrae, o ESX, né? É um grande evento. E eu queria saber qual o papel dele na discussão sobre inovação. Bem, o ESX vem atingindo a sua maturidade, é a quinta vez que o evento é realizado, e ele cumpre o papel de ser a grande plataforma, de convergir para um único momento, para um único período, todo o conjunto de iniciativas que o ecossistema inteiro, instituições de ensino, governo, startups, médias e grandes empresas, pesquisadores, estudantes, enfim, em que a comunidade de negócios para ver que tipo de problema tem vivido, que tipo de solução tem aparecido e como é que a gente dá match nessas duas coisas para gerar negócio. E assim, o conceito de inovação está muito ligado à tecnologia, né? Mas vai muito além disso. E assim, o que é inovar para a gente começar esse papo sobre inovação? Essa é uma pergunta recorrente toda vez que a gente está conversando sobre o assunto. Então, assim, se eu for dar uma resposta simples e direta, a inovação é encontrar uma forma de resolver um problema de modo mais eficiente. Ou você descobre um problema que não estava percebendo, ou pega um problema que já existia e encontra um jeito novo, melhor, mais rápido, mais barato, com uma melhor experiência para o usuário de resolver esse problema. Então, inovar é mudar o seu olhar, a sua perspectiva para resolver algo e gerar valor a partir disso. Se eu for descer um pouquinho mais no conceito, a gente tem que levar em conta que a inovação ela sempre gira em dois grandes eixos. Ou ela é incremental ou ela é disruptiva. A disrupção, algo que realmente vem do novo, exige muita pesquisa, muita ciência, muita tecnologia, não necessariamente tecnologia da informação, às vezes é biotecnologia, engenharia, enfim, para a gente encontrar uma nova ferramenta, um novo jeito. Mas a incremental é a que mexe um pouquinho comigo, que é onde a gente mais tem as micro e pequenas empresas, que está em novos processos, novos produtos, mais produtividade, está em agregar competitividade para os pequenos negócios, e tudo isso é tratado nesse ecossistema e nessa plataforma que é o ESX. A gente fala muito, quando a gente fala em inovação, em startups, né? E qual o papel, né, das startups na inovação, qual o papel que ela cumpre e qual a importância de se investir, em ter capital nas startups hoje? Se a gente for conceituar, né, assim, startup é algo que começa muito rápido, começa numa fagulha e que cresce muito rápido. Startup. Então, a lógica, a importância da startup é que são empresas voltadas para identificar um problema e uma solução com alta aplicabilidade e que tem a chance de escalar essa solução. Então, a inovação em si bebe muito desse movimento startup. Não está limitado a isso, mas é ali que a gente tem novas perspectivas, novas ideias com grandes chances de impactar o mercado. Por isso é tão importante estimular as startups, estimular o encontro dessas startups com o mercado real, para que pessoas com criatividade, pessoas às vezes com uma ferramenta que já descobriu um jeito, possam ter voz e mercado para levar esse jeito a escalar. Então é fundamental o movimento startup para o processo de inovação e como quase todo negócio que precisa crescer muito, precisa de capital intensivo. Então, dos desafios que temos para fomentar startups é conectar a startup ao mercado, às médias e grandes empresas, aos consumidores, ajudar essas startups a se posicionar nesse mercado, ter o pitch correto, entender o seu cliente corretamente, se vender corretamente e, principalmente, conectá-la ao mercado de crédito, ao mercado de investidores, a formas de fomento e de financiamento para essa ideia ganhar escala. Porque senão fica só uma ideiazinha no papel de novo e volta a ser uma empresa tradicional, que cresce organicamente. Sim. Ela não tem aquela exponencialidade que é característico do movimento startup. O Sebrae ele tem um papel importante nesse desenvolvimento das startups. O SX é um exemplo disso, né, de como o Sebrae atua. E aí eu queria saber se tem exemplos, né, positivos
cases de sucesso, assim, de startups que começaram e viraram realmente... O Sebrae, ele tem um papel importante junto com um conjunto muito grande de parceiros. Se você olhar a FAPES e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, acabaram de fazer os Sementes e foram 150 projetos, iniciativas de inovação apresentadas para serem fomentadas pelo canal da FAPES. O Sebrae em si ajuda muito a conectar, a criar essa colisão de ideias, a acolher essas ideias e orientar o trajeto dela. A gente tem cases como, por exemplo, a Yoga, que é uma empresa de varejo, de delivery de alimentos. A gente tem o nosso grande case que surgiu dentro do ecossistema, dentro dos habitats, de onde essas startups vão para se conectar, com a Enatec Vitória, que é o PicPay, que é hoje o nosso maior case de startup, que dentro desse nosso movimento, Sebrae, Sect, FAPES, Tec Vitória, se encontrou e eclodiu como hoje uma grande empresa, uma empresa bilionária, já é praticamente um unicórnio, que surgiu aqui no nosso Espírito Santo. Nós temos agora, mais recentemente, bem alinhado ao propósito do Sebrae de fomentar o turismo no Espírito Santo, a Vibes, que seguiu um caminho muito parecido, surgiu dentro desses movimentos, se encontrou dentro dos habitats do ecossistema, teve contato com o Sebrae, foi identificada pela Embratur e premiada como uma das principais inovações na área do turismo e que hoje é inclusive a plataforma escolhida pelo Sebrae para poder propagar, divulgar e vender o turismo do Espírito Santo por todo o Brasil. Então, assim, não faltam grandes exemplos, e a gente pode ir adentrando em um ou outro, mas o principal, fomentar esse pensamento, às vezes gera um grande campeão, um unicórnio, mas quase sempre gera um movimento positivo para o mercado. Nem sempre se torna um unicórnio que ganha as páginas das revistas, mas ao longo desse processo, centenas, milhares de pequenos negócios, milhares de inovações são colocadas no mercado e promove a melhoria da competitividade da economia capixaba. O senhor falou da FAPES, né? Como que o Espírito Santo está nesse mercado de inovação? A gente hoje tem algum destaque? A gente tem muito que crescer ainda? Como que a gente está nesse cenário? Olha, o Espírito Santo é um destaque recente em quase tudo. Chama muita atenção no que ele desponta, mas não necessariamente já o qualifica nos primeiros lugares do ranking. Se não me engano, nós estamos top 10 estados em inovação, mas ainda assim lá no 9, 8, 9. Por quê? A nossa própria FAP. A FAPES tem 20 anos apenas, diferente das iniciativas da FAPESP, por exemplo, que está aí há muito mais tempo. Mas considerando a jovialidade das nossas iniciativas de ciência e tecnologia, nós somos referência em várias frentes no Brasil. Nós somos referência em publicação, somos referência em pesquisa, em presença de mestres e doutores, mas principalmente a FAPES tem se destacado nos últimos anos no fomento dirigido para a inovação, nos programas de fomento que ela tem tocado. Eu não tenho o número exato, mas uma vez somando recentemente, passavam de 300 milhões. Eu vi um relatório esses dias que nos últimos 5 a 10 anos, se não me engano, passou de 1 bilhão os editais da FAPES para fomento da inovação no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também na inovação mostra que veio. Ainda tem uma jornada a galgar. A nossa comunicação dentro do ecossistema precisa ser desenvolvida, até por isso que o SX é tão importante, porque quando as pessoas se encontram, se veem, se reconhecem, elas se conectam com maior profundidade e essa comunicação gera liga, gera o solo fértil para promover de modo sustentado a inovação na nossa economia. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos a posição que temos, reconhecemos os desafios que tem para ser feitos, o Plano Estadual de Ciência e Tecnologia está para ser lançado muito em breve, conectando exatamente essas oportunidades e desafios da nossa inovação. Falando sobre inteligência artificial, não dá para falar inovação sem falar em IA, né? Famosa IA. E aí, considera hoje uma ferramenta que ela pode ser aliada aos negócios ou ela é uma ameaça ali à criatividade? Como usar a seu favor aí nos negócios? Olha, eu sou entusiasta da mudança e do novo. Eu sou um propagador da inovação, então eu sempre vejo com bons olhos quando surgem tecnologias assim. A gente precisa se lembrar de que o elevador já foi uma tecnologia vista como algo que ia atrapalhar o mundo.
que o telex já foi algo visto como algo que ia atrapalhar o mundo, que a internet ia acabar com o mundo, que está na fase da IA. Acabar com o mundo, né? Acabar, todos os empregos vão acabar, não existe mais. Eu acho que nem tanto, nem tão pouco, mas certamente das revoluções tecnológicas que vivemos recentemente, a IA é a que mais profundamente vai mudar modos de vida nossos. Ressalva, a internet mudou profundamente o nosso modo de vida, sim, como um todo. Eu vejo a IA como uma aliada da produtividade, uma aliada da competitividade, uma aliada da excelência dos serviços, uma aliada da experiência do cliente, uma aliada da pesquisa, uma aliada da inovação. Eu vejo a IA uma ameaça para quem está no mais do mesmo, uma ameaça para quem busca só o atalho, uma ameaça para quem enxerga a entrega, mas não o processo. Então, como tudo na vida, a gente precisa entender do que se trata para enxergar na ferramenta modos positivos e propositivos de usar. Então, assim, sou entusiasta, só vejo coisa boa, mas certamente tem uma série de tarefas, uma série de trabalhos que são feitos hoje que o que a IA traz para nós não é mais para um ser humano fazer. Para que nos sobre aquilo que nós somos bons, para a gente focar nisso. Para a gente focar em usar a IA e não em disputar o espaço da IA. Então, entender, eu acho que o hype, a IA chegou, ele já está numa fase da onda que já passou. Eu estou muito mais para discutir. Ok, temos a IA, como vamos utilizá-la? Vou te dar um exemplo simples. No SX, a gente está educando, desde o ano passado, uma inteligência artificial para conversar com as pessoas sobre inovação no Espírito Santo. E não é para responder diretamente o que fulano falou, onde tem isso. É para fazer perguntas como a sua. De que forma o agronegócio pode ser impactado pela inteligência artificial hoje? E de conversar isso com uma IA. Isso não vai substituir ir a campo, conversar com o produtor, engajar e envolver famílias, entender que uma produção rural, um agronegócio nas montanhas é diferente na região noroeste do estado, entender que produzir gengibre é diferente de ovo, que é diferente de café, que é diferente de leite. Então tem um conjunto de coisas que envolve gente cuidando de gente que é insubstituível. Vou para o agro então agora. O agro também é sempre visto como algo muito analógico, né, da terra, de plantar, de cultivar, mas a tecnologia hoje está altamente inserida no agro, né? Eu vi drones cuidando de colheita, de fases, inteligência artificial, e realmente esse é um papel também da tecnologia, está inserida no agro? Totalmente. Nós somos um estado pequeno. Não vai ser por aumento de área produtiva que nós vamos ganhar competitividade. Em algum momento isso acaba. Se você olhar, a tecnologia ela é um ponto de diferencial no Espírito Santo há 30 anos. O Incaper é líder de pesquisa e tecnologia na área agro, né, nas ciências agrárias, a ponto de levar o nosso Conilon dos anos 70 a ser o pior café do mundo, a hoje ser o melhor café do mundo. Isso tudo é pesquisa local, que não envolve necessariamente tecnologia da informação, sim, drones, câmeras, mas que já foi desde sempre uma presença forte da inovação e da tecnologia. Trazendo para a atualidade, certamente você pode contar hoje. O preço caiu bastante para você ter um monitoramento por drone, para você ter mapeamento por satélite te ajudando a identificar fases e coberturas para você gerenciar o manejo da sua produção. O próprio desenvolvimento da meteorologia. A gente tinha previsões meteorológicas de 6 dias. Estamos indo agora para 1, 2 dias. Daqui a pouco a gente tem por horas, para a gente saber vai chover daqui a pouco ou vai chover só mais tarde. A excelência do nosso agro passa por levarmos mais inovação ao campo. Em alguns lugares, uma inovação tecnológica robusta. Em outros lugares, uma inovação biotecnológica avançada. Em outros, técnicas agrícolas já instaladas, mas que ainda não chegaram naquele produtor. Para cada um desses locais, algum tipo de tecnologia diferente. Mas, certamente, o sucesso do nosso agro passa pela inovação e pela tecnologia.
Isso você já vê até em vários movimentos no nosso mercado, da SEAG, do Senar, da Federação da Agricultura, se movimentando para criar esse ambiente propício. Inclusive, o pequeno produtor, aquele produtor familiar, ele também pode ser ajudado assim, pela tecnologia ou pela IA? Com certeza. Quando for pequeno demais, a gente pode consorciar. Mas imagina, você pode ter um sistema de câmeras que hoje funciona em qualquer... um sistema óptico que a câmera de um celular pode te resolver para você identificar doenças a partir de uma foto, e isso hoje já é um aplicativo, muitas vezes até gratuito, numa loja de apps do seu celular. Você pode levar técnicas para tratar algum tipo de manejo específico, um sistema de conhecimento coletivo. Você vai dividindo e tem um grupo que está postando o que está acontecendo e uma IA vai avaliando pelas informações de uma região e pode fazer previsão de uma iniciativa para esse produtor tomar muito em breve. O desafio é longo, porque quanto menor o letramento que ele tem em tecnologia. Então, usar algumas ferramentas é mais desafiador. A depender da região, os jovens já não estão ficando na propriedade. E aí você vai aumentando a complexidade da solução. A gente precisa acelerar o desenvolvimento do campo, manter o jovem, levar a tecnologia, mas as coisas estão indo muito rápido e a gente já tem cases muito positivos no nosso mercado. Basta ver os números do nosso agro, que ano após ano batem recorde. Ainda em crescimento, né? Agora, uma coisa que o senhor falou sobre a questão de clima, de poder ver e tudo mais, mudança climática é um tema que está super em alta, a gente tem tido eventos extremos, né? E acredita também que a inovação e a tecnologia devem ser muito aliadas aí, a superar alguns desafios que vão ser trazidos pelas mudanças climáticas. Eu sou um pouquinho mais ousado. Eu acho que só a inovação pode resolver isso. Porque só um jeito novo de resolver problemas conhecidos vão nos levar a fazer uma produção mais sustentável. O jeito atual não vai ser melhorando mais ainda a eficiência de extrair petróleo ou de queimar petróleo que a gente vai resolver a questão do clima. Vai ser descobrindo formas mais eficientes de gerar energia. Vai ser facilitando a transição energética de modo universal, sem prejudicar classes mais baixas ou comunidades e grupos específicos. É exatamente a partir de uma consciência que já temos, e aí inegável, é uma questão numérica e racional, de que a ação humana degrada e influencia o ambiente e prejudica todo mundo. É buscar uma resposta nova para como continuar crescendo, como manter a conveniência da nossa vida moderna. Nenhum de nós quer perder o ar-condicionado, nenhum de nós quer perder o conforto da mobilidade urbana que a gente tem hoje. É como vamos manter tudo isso para 8 bilhões de pessoas, diminuindo o impacto para o clima. Só a inovação responde essa pergunta. De que jeito novo vamos fazer isso? Eu ia até perguntar isso, sobre sustentabilidade, diversidade. A gente fala muito de ESG, né? Isso também é inovar, pensar no sustentável, pensar no para frente, e não só em crescer produtividade, em lucro. A gente precisa voltar um pouquinho na... Há alguns anos a gente vem discutindo, principalmente depois que o Sinek fez aquela palestra do Golden Circle, né, o Círculo Dourado, a gente vem discutindo o propósito, a intenção com que a gente faz as coisas. O como a gente faz passou a ser tão importante quanto o que a gente entrega. E eu acho que esse como a gente faz se torna importante em todas as frentes da nossa vida, inclusive nos negócios. Particularmente, quando a gente traz o E, o S, o G, né, a gente precisa de ter um desenvolvimento que inclua as pessoas, que gere uma responsabilidade social. Isso é meio óbvio, isso não pode continuar sendo bom só para poucos. O tecido social se rompe. Quando a gente traz o ambiental, foi o que eu acabei de dizer agora, nós não podemos continuar pensando em como vamos crescer, indo para 8 bilhões ou mais habitantes no planeta. Tem que alimentar esse monte de gente, transportar esse monte de gente, cuidar da saúde desse monte de gente. Se a gente não discutir um como, os gráficos todos mostram que a gente vai exaurir a capacidade do ambiente de responder a isso. E para entender isso tudo, a gente precisa de trabalhar diversidade e equidade. A gente tem que ter diferentes pontos de vista. Não vão ser as mesmas pessoas liderando com os mesmos olhares que vão encontrar as novas formas da gente entregar o que precisa ser entregue, com um jeito diferente de fazer. Então, para mim, sim,
olhar o ESG sobre o ponto de vista de negócio é fundamental. E é importante que a gente diga, isso não tem nada a ver com abraçar a árvore. Isso tem a ver com ser competitivo, isso tem a ver com ser produtivo, com razoabilidade e racionalidade no uso de insumos, com evitar desperdício, com tornar o que era sobra insumo de um novo processo, com trazer pessoas com um olhar diferente para ter uma ideia melhor. Não é sobre incluir porque isso é bonito, é incluir porque isso é eficiente. Então, é uma pauta de negócios voltada para um como fazer que é muito melhor para todos os entes envolvidos. Entendeu? Esses dias atrás, a Tribuna teve um evento falando sobre licença social, que eu acho que o ESG e toda essa temática está muito ligada a você ter uma licença para funcionar, que não é só essa licença, o alvará de funcionamento, né? E está muito ligado a você ter um papel aí na sociedade. E realmente, eu acho que isso que o senhor está falando, né? De a gente ter pautas e um posicionamento aí das empresas que não vai além ali dos negócios de produtividade, né? E nós temos empresas cuja atividade naturalmente ela é poluidora, ela é não inclusiva, e está tudo bem. Só precisa começar que essa empresa financie as outras. Só precisa começar que essa empresa encontre... E nós temos uma plataforma mineradora, siderúrgica, cuja natureza do negócio é de criar agressões ambientais. Olha o quanto que nós já evoluímos. Nós que temos uma vida dentro do Espírito Santo e vimos essa mineração, essa siderurgia, essa exploração da celulose crescer. E a gente olha hoje, olha como era 30 anos atrás, é um salto qualitativo fora de série. O quanto de responsabilidade social e ambiental foi apreendido por essas corporações e vem sendo propagados por elas. E foi um degrau. Faltam muitos degraus para nós avançarmos nessa pauta. O que eu sempre gosto de trazer é que o denominador número 1 da inovação é competitividade. A inovação ela tem que gerar lucro, a inovação e a sustentabilidade, elas têm que gerar competitividade. E a gente está vendo isso. Há pouco tempo, dizer que ia trabalhar com geração solar era coisa de bicho grilo. Hoje, matematicamente, o mercado aberto de energia permitiu ao Sebrae reduzir em 80% a conta de luz só porque a gente mudou um contrato. Nós estamos falando em 10 anos de milhões de reais em energia sendo economizado. Uma medida. Isso que o Sebrae fez no seu programa de ESG. Olha quantas medidas nós temos de modo inteligente para pautar o mercado e permitir que ele se torne mais competitivo, ao passo que se torna mais sustentável. E assim, por fim, queria falar também, hoje o negócio não é feito só de um bom produto, só de talento, precisa de muito mais, né? Precisa de ir além, né? E inovar. Eu diria assim, cada vez mais, aí inclusive o próprio avanço da tecnologia permite que a gente comoditize muito rápido as coisas. Eu tenho um amigo que ele trabalha com desenvolvimento de produto e importação. Ele tem um aplicativozinho no celular dele, a gente anda na rua e fala assim, nossa, gostei desse microfone. Ele tira uma foto, envia essa foto por e-mail. Em 24 horas ele tem um projeto, um orçamento, quantidades e tempo para trazer esse equipamento da China. A gente começa a discutir assim, de que forma, para além do produto, para além da engenharia do produto, a gente vai poder diferenciar os nossos negócios e volta a ser a inovação. E aí entra a experiência do cliente, aí entra o serviço ao cliente, para não ficar falando só de tecnologia mais uma vez. A fronteira, principalmente para o pequeno, que não é competitivo em volume, sabe? Uma pequena lojinha de eletrônicos e de celular num centro comercial, lá em Colatina, ele não consegue competir com isso. Mas o Mercado Livre está entregando esse produto na porta da casa do cliente dele, lá em Colatina, em 36 horas. Como ele vai lidar? Que tipo de inovação na jornada do cliente dele? Que tipo de melhoria na experiência? Que tipo de suporte antes, durante e depois ele vai oferecer para que esse cliente compre dele? E tudo isso é inovação, mesmo que não envolva tecnologia. Uma coisa muito importante, você falou de tecnologia, eu lembrei. A gente ainda tem um pouco de resistência quando a gente fala em tecnologia e saúde, né? Assim, muita gente fala, mas não pode substituir o médico tem que estar ali, o profissional tem que estar ali. Mas
também é fato que a tecnologia está cada vez mais inserida na saúde e está aí para ficar? Assim, só vai ser agregada? A gente resiste ao novo naturalmente. Quanto mais crítico o serviço, mais medo nós temos. A gente resistiu a tirar o frentista, a gente resistiu a tirar o trocador. Se nós observarmos uma parcela considerável do atendimento médico, já vem sendo, eu não vou dizer substituída, não é substituir o médico, já vem sendo complementada por um trabalho da tecnologia, ou oferecendo canais para que esse médico atenda à distância, e não podemos ser obtusos, estamos numa região metropolitana, numa capital do estado. É fácil para a gente encontrar o especialista. Encontra o neurocirurgião disponível em Ecoporanga. E eu preciso que essa pessoa atenda lá. É inegável o poder de uma teleconsulta, o poder de um braço robótico, o poder de medições de índices e exames laboratoriais que sejam à distância. É um caminho sem volta. É natural que as pessoas temam num primeiro momento. Mas basta ver o salto que a pandemia nos criou sobre um monte de coisa que a gente não queria. Quando não teve escolha, passou a ser um monte de coisa que a gente passou a adorar. Comprar online. Comprar online, fazer reunião online, uma série de outras, inclusive teleconsultas, que veio e vai ficar. Então, eu acho que a cada complexidade, uma velocidade diferente. Certamente, até a gente estar tranquilo de fazer uma cirurgia com um braço robótico e um médico à distância, essa tranquilidade demora um pouco mais. Mas para ter uma teleconsulta para uma sinusite, ou para fazer uma consulta de uma dorzinha na vista, tem uma série de atividades que eu acho que, num curtíssimo espaço de tempo, passarão a ser cada vez mais suportadas pela tecnologia. E os médicos continuam aí, né? Isso não tem nada a ver com substituir o médico, mas vai colocar o médico cada vez mais cuidando do mais complexo, do que mais precisa de um olhar humano. Não tenho os números exatos, mas observe, o tempo médio de atendimento de uma consulta num PA do SUS vai dar ali 5 minutos, 10 minutos. Sim. Com o uso de uma IA, isso pode ser acelerado assustadoramente e esse médico pode trabalhar muito mais no acolhimento, na explicação, na absorção de um diagnóstico, muito mais no humano falando com o humano do que na realização do diagnóstico clínico preliminar. Então, o que pode ser automatizado vai liberar espaço para que esse médico seja mais humano no atendimento do ser humano. E eu acho que isso é um grande diferencial. Tá certo. Olha, eu vou agradecer, Pedrinha, pela experiência aqui e por dividir com a gente esse conhecimento. Muito obrigada, tá? Obrigado eu pela oportunidade. Falar de inovação, falar de competitividade da economia capixaba, falar de pequenos negócios crescendo e desenvolvendo no Espírito Santo é uma das minhas grandes paixões. Estou sempre ao dispor. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Esse foi o Estúdio Tribuna Online. Essa entrevista você pode conferir nas versões impressa e digital do Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.